Olá, tudo bem? Estou de volta com mais um Catflix, trazendo o quê? Trazendo o quê? Livros! Trazendo livros para você aí do outro lado que está em dúvida de qual conteúdo você precisa para ser aprovado. E eu venho aqui para te ajudar a escolher o melhor livro de português, de redação, para que te ajude na sua jornada rumo à aprovação. Então vem comigo, porque hoje nós vamos falar a respeito deste livro aqui, Técnica de Redação para Concursos, Teoria e Prática. Bom, já quero antes de iniciar o nosso review de hoje, falar para você se inscrever no canal, não esqueça de deixar um comentário dizendo qual a próxima obra que você quer ver aqui e claramente, sem deixar de se inscrever no canal maravilhoso, né? Então vem comigo para a gente começar a nossa resenha de hoje. Esse livro aqui é da Lilian Furtado e do Vinícius Pereira. Eu utilizei recentemente esta obra para montar o material de estudo dos meus alunos de redação. E o que eu achei, vou ser sincera com vocês, fantástico, sério, que livro maravilhoso. Nossa, mas a Catarina só vem aqui elogiar livro. Cara, o que eu posso fazer? É cada livro um melhor do que o outro. Como vocês sabem, eu sou muito cri-cri para comprar livro. Sim, vou confessar. Eu antes gosto de ver o sumário, eu procuro resenha, eu procuro resumos para saber se aquele livro vale a pena. Eu procuro muito comentário da Amazon também, que me ajuda bastante nesta decisão. Por isso eu agora resolvi trazer para vocês estes vídeos, porque alguns livros que eu quero comprar eu não encontro resenha nenhuma. Isso me deixa, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Então eu tenho comprado os livros para poder ver se vale a pena e saber se eu indico ou não. E este é um dos que eu indico. Bom, o que esse livro tem de diferente? Primeiro, ele traz uma linguagem fácil para te falar de redação. Então ele vai comentar, por exemplo, mecanismos de coesão, que eu sei que é um tema que às vezes é um calcanhar de Aquiles para quem não é da área de letras, para quem não é da área de produção textual. Ele aborda com uma simplicidade, ele traz as diferenças dos tipos de mecanismos coesivos, ele apresenta exemplos para você. Outro ponto bem bacana do livro é justamente esse, ele traz uma ideia e ele apresenta um parágrafo. Então você consegue ter uma noção prática do que aquele autor está falando. Deixa eu mostrar para vocês o sumário. Depois eu vou mostrar um pouquinho também dentro da obra para que você possa visualizar tudo isso que eu estou te dizendo. Também não reparem porque ele está marcadinho, tá? No sumário, nós vamos ter aqui as divisões em capítulos. Então, o livro tem 10 capítulos. Ele também fala especificamente de redação para concurso e traz algumas bancas, como o CESP, a FCC, SESGRAN Rio, FGV, da banca da UFRJ, FUNRIO e ESAF, o que é bem bacana para você poder treinar. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, para quem vai fazer o concurso da UFRJ, caso tenha redação, já indico esta obra aqui, hein? No capítulo 1, ele traz as noções gerais de tipologia textual. Então, como vocês podem ver, ele está aqui. Ele vai falar a respeito dos tipos textuais. E aí ele traz o narrativo, o descritivo, injuntivo, dialogal, dissertativo. É importante, galera, que vocês consigam compreender a diferença entre tipo textual e gênero textual, beleza? Então aqui ele vai falar de tipo textual e não de gênero. Gênero é amplo. Como gênero nós temos a notícia, o romance, a crônica, o conto, isso tudo é gênero. O tipo textual é um pouquinho diferente. É uma classe fechada, e são essas aqui que ele mencionou. Beleza. No capítulo 2, ele vai falar do parágrafo. E aí, o que eu achei bacana aqui é que nessa de abordar parágrafo, ele traz a estrutura do tópico frasal. Ele te explica como que você pode construir um bom parágrafo, o passo a passo disso na sua redação. É interessante porque ele esmiuça o texto
no mais simples possível, que é o quê? O período, o parágrafo. Ele tira da sua cabeça aquela visão macro de um texto de 30 linhas e reduz isso. Nós temos grandes autores, daí já da parte de letras, é mais técnico, que falam a respeito dessa visão do texto como uma construção micro que vai se unindo e forma o macro, que é o texto, as 30 linhas. É bacana que ele traz essa estrutura para você ter uma noção de elaboração da sua redação com mais tranquilidade, pensando de forma menor para depois ter um resultado maior. Eu achei isso muito bacana quando ele menciona essa estrutura do parágrafo, tópico frasal. Para quem é de letras e está aqui me acompanhando, vai lembrar muito do livro Comunicação em Prosa Moderna, do Otto Moacir Garcia. Eu acredito até que talvez possa ter sido uma referência para o autor trazer a obra do Otto Moacir Garcia, que eu também tenho e utilizo muito nos meus trabalhos acadêmicos, para vocês terem uma noção do quanto o livro é bom, nos meus trabalhos acadêmicos e na minha atuação como professora. Então, acredito que ele aqui possa ter bebido na fonte da obra do Otto Moacir Garcia, que é uma referência para quem é de letras, tá? Para você que está aí do lado estudando para concurso e tal, fica esse detalhe, essa observação. No capítulo 3, ele vai abordar o parágrafo de introdução. Então, ele agora vai separar ainda mais a estrutura da redação, para você enxergar como o texto vai do pequeno para o macro. Depois, ele traz o parágrafo de desenvolvimento, e o interessante quando ele menciona o parágrafo de desenvolvimento é que ele vai trazendo os tipos de argumentação que você pode usar. Ó, tá aqui. Os tipos de argumentação que você pode usar para construir este parágrafo. Então, é outro ponto sensacional. Depois, se a gente falou de introdução e desenvolvimento, vem o quê? Conclusão. E ele faz a mesma coisa, explicando quais são os métodos que você pode utilizar para concluir a sua ideia. É legal que ele traz essa questão do silogismo, do método dedutivo, indutivo, outro ponto interessante também. Na sequência, a coesão textual, e aí entra o que eu falei para vocês a respeito de você ter um pensamento do que estabelece a coesão. É importante você saber utilizar os conectivos, porque se você erra, você utiliza um conectivo que traz uma ideia de causa, quando na verdade você queria trazer uma ideia de concessão, você perde ponto feio na hora da correção da sua redação. É um ponto que você precisa se atentar para não deslizar. Essa casca de banana aí precisa ficar de olho, porque errar mecanismos de coesão no texto é bem prejudicial para sua nota. Na sequência, nós temos a coerência textual, outro ponto importante, até porque coesão e coerência são as duas irmãs da produção textual, elas andam juntas. Falar de uma necessariamente traz a ideia da outra. Depois, regras da norma padrão, isso é imprescindível, essencial. Por quê? Às vezes na redação, e eu vejo isso quando eu corrijo texto, são os deslizes que prejudicam a nota também. É um a fim de que você precisava escrever separado e você escreveu junto. É um a princípio, em princípio, ou então haja vista, que de repente sai como hajam vistas, e aí vai ladeira abaixo, prejudica a nota. É bem difícil quando você tem esses deslizes assim, principalmente se você aí do outro lado é daqueles que memoriza arcaísmo para colocar na redação, como horda, ou então tem um outro muito famoso, quando eu vejo odiernamente, eu vejo meus alunos usando, me dá até um arrepio. Por quê? Se você utiliza um conectivo, uma palavra muito rebuscada, e depois você começa a errar coisas bobas, como um a fim de, que era separado, você escreveu junto, como um haja vista, que você escreve errado também, coloca no plural e não existe plural. Você utiliza um posto que, achando que ele tem valor de porquê. Quando você começa a cometer esses deslizes,
mas utiliza, de repente, uma palavra assim rebuscada, você demonstra para o examinador que você só decorou. Você não sabe nem o que você está escrevendo. Você decorou que precisava colocar aquilo dali e aí você bota. Então tenha cuidado, utilize aquilo que você realmente domina, que faz parte da sua linguagem, do seu dia a dia. Claro, calma aí. A gente está falando de regra padrão, de norma padrão. Não é para você sair utilizando linguagem coloquial, pelo amor de Deus. Mas é para utilizar um léxico, um vocabulário que faz parte daquilo que você conhece, desde que não seja chulo. Por exemplo, aqui na oralidade, nós falamos muito, eu toda hora, e aí? E aí, você não vai utilizar isso no seu texto como um mecanismo de coesão. Pelo amor de Deus, tá bom? Não faça isso. Mas fique atento à linguagem, fique atento à grafia das palavras, porque isso vai contar ponto na parte de norma padrão, beleza? Então ele traz isso pra gente, fala também da reforma ortográfica, eu acho interessante mencioná-la, apesar de que essa reforma ortográfica já nem é mais nova reforma, né? Porque já faz um tempão dessa nova ortografia, só que nós continuamos falando, né? A nova reforma ortográfica, que já não é nova assim, já tá bem velhinha, mas continuamos mencionando porque é importante sempre frisar as atualizações que foram feitas. Ele traz isso, fala de concordância verbal, outro ponto importantíssimo, vai falar de concordância nominal, regência. Em regência, então, galera, eu acho primordial esse tópico de regência que ele coloca aqui no capítulo 6. Muito importante. 6, peraí. No capítulo 8, perdão. Olha eu aqui, né? Me perco um pouquinho com algarismos romanos. Desculpa, gente, mas é real. Quem não, né? Quem nunca? Comenta aqui embaixo. Você nunca se perdeu um pouquinho só? Gente, rapidinho, só pra descontrair. Na época da faculdade de Direito, quem conhece aí o artigo 5º sabe, né? Uma infinidade de incisos. Eu conheço pessoas que colocavam, quando já chegava lá num número assim elevado, colocavam ali do lado o númerozinho para não errar, caso o professor falasse, leia aí o inciso 36. Aí a pessoa vai lá, o 36 ainda tá fácil, espera quando vai para um 55 também tá fácil, não sei, enfim. Aí você vai da sua imaginação, entendeu? Vai da sua imaginação. Ele vai trazer também a questão da pontuação, outro tópico importante, porque vírgula é assim, o xodó ou o desespero de muitas pessoas. E ele traz aqui conceitos de vírgula que são extremamente importantes para você não se perder. Eu considero a parte de pontuação um dos elementos essenciais para quem deseja melhorar na produção textual. Por fim, capítulo 9, ele traz temas de redação. Acho imprescindível, tem de ter mesmo, para que o aluno possa se habituar com o modelo de proposta que aquela banca costuma trazer. O Enem tem um estilo, a banca da UERJ de vestibular tem outro estilo, o CESP tem uma forma. Então é bacana você já conhecer a sua banca e estudar por ela. Mal não faz, vai por mim. E aqui como temas ele traz do CESP, da FCC, Sesgran Rio, FGV, da UFRJ e FUNRIO. Bastante tema para você poder praticar. E traz também o que eu achei um diferencial neste livro, questões discursivas. Então, se além de você ter uma redação para fazer, a sua prova tiver questões discursivas, nem pense duas vezes. Esta obra é indicada. É outro livro que eu indico para vocês de olhos fechados. Podem comprar, vai valer a pena. Se você quiser ver mais um pouquinho, o que eu indico que você faça é entrar no site da editora, dos Podium, e lá você consegue ver o sumário, você consegue ler algumas páginas. Eu particularmente adoro comprar livro nesta editora, justamente porque eu posso ver um pouquinho da obra. É um diferencial. Na Amazon, por exemplo, nós não temos este recurso, então isso dificulta um pouco para quem é fanático por livro, tipo eu, para saber o que está sendo dito, enfim. Na editora Os Podium você consegue fazer isso. Mais uma resenha, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo qual o próximo livro que você quer que eu comente.
e vem comigo que tem muita novidade por aí. Um beijo e até a próxima!